No episódio 9 sobre a ética no campo das IAs, enquanto eu falava sobre a especificidade ética da psicanálise como discurso, eu afirmei que a psicanálise faz a palavra girar, circular. Não é no sentido de fazer circular como uma mensageira. Não. Tem muitos outros discursos que exercem essa função muito melhor do que a psicanálise. O sentido de fazer a palavra girar é como, durante um tratamento, quando frente a uma demanda do paciente, há um giro discursivo no sentido de fazer surgir um enigma sobre o desejo. E por que isso? Porque a pessoa que encarna esse discurso, um psicanalista ou até mesmo uma pessoa qualquer numa situação bem pontual, se coloca como semblante de objeto A. O que isso significa? Significa que ela aceita as projeções e devolve-as para o outro na forma de pergunta. Isso cria a possibilidade do outro se escutar naquilo mesmo que ele projeta. A agência do discurso analítico, como semblante, é o fingir desidentificado, mas com uma direção. O fingir de Fernando Pessoa, como trabalhamos no episódio 6. Essa função não é exatamente exclusiva do psicanalista. Esse efeito pode se dar, por exemplo, numa instituição, quando um profissional em uma conversa de grupo faz uma ironia sobre um acontecimento, ou até mesmo tem um ato falho que traz para a cena os preconceitos da conversa até então, ou as falas que tendam a naturalizar alguém ou até mesmo uma concepção. Inicio o episódio retomando esses pontos para introduzir uma discussão sobre a concepção de discurso na psicanálise lacaniana. Porque, se o podcast tem uma proposta de discussões éticas, trabalhá-las dentro de um quadro conceitual mais elaborado é importante, porque dá mais sustentação para as nossas reflexões. É o que venho fazendo em alguns episódios quando trouxe conceitos psicanalíticos, tais quais o desejo, pensando na nossa especificidade humana, o semblante, para distinguir o, entre aspas, fingimento das máquinas, etc. Além disso, pensar agora o discurso nos permite também um diálogo com o episódio anterior e a noção de discurso em Foucault. Olá, amigos! Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. A concepção de discurso em Lacan está atrelada a seu entendimento do inconsciente estruturado como uma linguagem, mas vem em um exercício de formalização para definir lugares e termos através dos quais os discursos se estruturariam. Porém, ao mesmo tempo em que se trata de uma proposta estruturalista, carrega consigo o seu próprio limite epistemológico, haja vista que aponta para aquilo que é impossível na escrita mesma do discurso. Aquilo que, ao se colocar em escrito, é ao mesmo tempo produção de articulação simbólica
e limite da lógica da linguagem. A obra de Lacan é atravessada por diversos tensionamentos desse tipo, e quanto mais ele avança, mais se torna patente seu esforço de encontrar uma forma de elaborar aquilo que é o limite de toda e qualquer elaboração de linguagem, de onde seu enfoque na lógica do escrito, a partir do final da década de 60. Na verdade, principalmente a partir do Seminário 20, que é um pouco posterior. Os 4 discursos vão nessa mesma linha, porque herdam princípios estruturalistas, mas já apontam para um além do simbólico, que apenas o escrito como ciência do real poderia adentrar. Trata-se aqui de algo bem complexo, mas que merece ser ao menos pontuado para nos ajudar a melhor pensar na proposta desses 4 discursos. Lacan formaliza sua teoria do discurso em L'Envers de la Psychanalyse, que é de 1969-1970, o assim conhecido Seminário 17, traduzido como o avesso da psicanálise, onde apresenta 4 estruturas discursivas fundamentais, cada uma delas definida por uma posição específica dos elementos que compõem o sujeito, o saber, o significante mestre e o gozo. Temos, primeiramente, o discurso do mestre, a estrutura de discurso que determinaria as relações de governança e de poder, ao mesmo tempo em que aponta para os seus impasses e impossibilidades. Eu vou aqui falar do funcionamento de cada discurso segundo os matemas que o compõem. Para quem não está familiarizado com essas ideias, pesquise no Google imagens Matema 4 discursos Lacan, para ajudar a acompanhar o raciocínio. A agência desse primeiro discurso é exercida pelo significante mestre, o S1, que tenta ordenar a produção de um gozo a partir do saber, S2, do outro. Observação. A agência e semblante são a mesma coisa. No Seminário 17, Lacan fala de agência, e no texto L'étourdi, ele fala de semblante. Continuando. Porém, o que o mestre tenta esconder com seu semblante, com a sua performance, com o seu fingimento, cabe lembrar, né? Semblante em francês, faire semblant, é fingir, nada além disso. É que a sua verdade inconsciente é o fato de ele ser castrado, ou melhor, de existir uma estrutura social que limita os seus poderes e de ele precisar prestar contas como agente ou representante. É notório ver como políticos autoritários tentam passar uma imagem de poder absoluto, de donos do mundo que podem até mesmo taxar à torto e à direito quaisquer países que quiserem, como se não tivessem que prestar contas para ninguém. A verdade do mestre é a sua castração, que ele tentará esconder a todo custo, como também se tentará esconder a mais-valia produzida a partir do saber do outro. Temos, na sequência, o discurso universitário, onde o saber S2 ocupa o lugar de agente, subordinando o outro como objeto de gozo do saber, para produzir uma forma de sujeição, de sujeito, S barrado. Porém, como o objeto A é furado, pode-se pensar que essa sujeição não é completa, porque a produção de um sujeito se dá de modo falho, já que se produz um sujeito dividido. Há um esforço pedagógico nesse discurso de definir a produção de subjetividades, que não se resume à sala de aula. Muitas vezes até, nas salas de aula, a proposta é outra, mas que tem a ver com uma burocratização e totalização da vida. Porém, isso é até Foucaultiano, há uma força de resistência naquilo que se produz como subjetividade, como modo de subjetivação, o que se traduz no matema lacaniano pela divisão subjetiva. Trata-se do saber dos ditos especialistas,
a biopolítica médica e científica como modos de controle. A direção desse discurso é produzir algo pretensamente neutro e objetivo, mas cuja verdade, recalcada, seria o significante mestre, S1. Trata-se do discurso doutrinador, parecido com o discurso do mestre, mas voltado para as técnicas e disciplinas de corpus. Lacan nomeia-o como discurso universitário, pela proposta totalizante e universalizante que, de fato, é presente muitas vezes na universidade. E talvez também como uma maneira de diferenciar o seu ensino psicanalítico do formalismo universitário. Um pequeno comentário. A minha hipótese é que as respostas dos chatbots, usados como terapeutas, se dão na mesma linha do discurso universitário, por serem diretivos, dando soluções e indicando como a pessoa deve agir, e supostamente neutros, como se partissem de um saber total, completo, o oráculo delirante da nossa época. Prosseguindo, no discurso da histérica, discurso da histeria, melhor dizendo, o sujeito se sabe dividido, S barrado, e questiona o mestre, S1, no lugar do outro, exigindo que ele produza um saber, S2, sobre o seu desejo. É um discurso importantíssimo para a própria psicanálise, porque Freud, ao se deparar com as histéricas, que desafiavam nos seus sintomas de paralisia os saberes médicos do final do século XIX e início do século XX, se sentiu convocado a criar um saber que deu origem à psicanálise. Ao colocar o outro no lugar de mestre, a histérica faz o outro trabalhar. E podemos pensar que elas fizeram o Freud trabalhar bastante durante boa parte da sua vida. O que permanece recalcado nesse discurso e difícil de a pessoa se dar conta, isso fica bem evidente em atendimentos a pacientes histéricos, é o gozo que aparece enquanto a sua verdade. É difícil para uma pessoa histérica entender a sua participação naquilo que sofre, já que é um recalque aí, embora aquilo que sofra seja, em um certo sentido, a sua verdade. Por fim, o discurso do analista. Aqui, o analista ocupa o lugar de semblante, ou agente, do objeto A. Aquele resto não simbolizado, o real. Se pensarmos no que acabei de falar sobre a histeria, a verdade da histeria. Ao se fingir de objeto A, a direção ética é a de provocar o sujeito, S barrado, a produzir seu próprio saber sobre o seu desejo. Desta maneira, o mestre cai e é colocado em posição de produto. Trata-se das várias hipóteses que uma pessoa em análise passa a formular sobre o que comanda as suas questões. Seus, entre aspas, mestres, enquanto meros significantes. Espero que eu tenha conseguido ser minimamente claro até aqui. Embora seja um tema bem complexo da teoria lacaniana, mas é fundamental. É um operador que ajuda muito na clínica e também em leituras de sintomas sociais. Para Lacan, o discurso não é apenas fala, mas uma estrutura simbólica que regula as relações sociais e o desejo. Os discursos são modos de articulação entre significantes que determinam posições subjetivas, lógicas internas de funcionamento dos discursos sociais. Para ele, o discurso é laço social e a subjetividade se dá não separada do outro, mas em um processo de constante alienação e separação. Para se separar de um contexto, é necessário, primeiramente, pertencer a ele. A concepção lacaniana de discurso é uma hipótese sobre como as relações de poder, saber e desejo estão organizadas em estruturas discursivas
que condicionam a subjetividade. Os 4 discursos não são apenas modelos teóricos, mas formas de laço que determinam como nos relacionamos com a autoridade, com o conhecimento, com a divisão subjetiva e com o próprio inconsciente. Em análise, o trabalho é justamente deslocar o sujeito de discursos fixos, como o do mestre, da universidade e até mesmo da histeria, para que ele possa se confrontar com seu desejo e sua divisão constitutiva. Há uma necessidade de histoerização do discurso. Levar o discurso para um tipo de histeria de análise, mas uma histeria que não vise apenas ficar girando em círculos, buscando mestres para mostrar as falhas, mas uma história-histeria, uma investigação histórica sobre o seu sofrimento. É nesse sentido o fato de o discurso analítico ser entendido como um discurso que faz a palavra girar, que faz os lugares discursivos girarem, ao trazer à tona vestígios do saber inconsciente. Uma pergunta que eu acho que é importante de ser feita é: há alguma relação entre a noção de discurso de Jacques Lacan e aquela de Michel Foucault? Vou avançar com muito cuidado aqui, porque a ideia não é sobrepor uma concepção à outra, mas apenas fazer algumas correlações, já que as duas, em suas economias conceituais próprias, podem se relacionar e ajudar a pensar na produção da subjetividade na cultura, não como algo individual e separado do mundo. Para começar, a teoria lacaniana se baseia na psicanálise freudiana, na linguística estrutural, Saussure e Jacobson, e na filosofia hegeliana, a dialética do mestre e do escravo. O discurso é uma estrutura simbólica que articula desejo, gozo e laço social. Como eu falei agora há pouco, é uma tentativa de formalização da lógica simbólica e do que escapa ao próprio simbólico, suas falhas e impossíveis. Trata-se de uma aposta de Lacan de, ao investigar a estrutura da linguagem, apontar para aquilo que vai além da própria linguagem e que participa, enquanto sintoma e impossibilidade, do laço social. Já para Foucault, o discurso é uma prática social que produz saber, poder e subjetividade. O discurso é um conjunto de enunciados que obedecem a regras históricas de formação. Não há estrutura fixa, como para Lacan, mas práticas discursivas que variam conforme a episteme, o sistema de conhecimento de uma época. O discurso produz verdades e sujeitos. Por exemplo, o discurso médico define o que é doença e quem é doente. Saber e poder são inseparáveis. Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber. Os discursos disciplinam corpos e produzem regimes de verdade. Prisões, hospitais, escolas e modos de subjetivação. Mas, apesar das diferenças, há pontos de contato. Ambos rejeitam a ideia de um sujeito transparente e autônomo. Não existe indivíduo. Para Lacan, o sujeito é dividido pelo inconsciente. Para Foucault, é construído por discursos históricos. Mas ser dividido pelo inconsciente não significa que não tenha a ver com os discursos presentes. Já na primeira definição de sujeito em Lacan, isso estava presente. Quando ele dizia que o sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante, já estava em questão o social, porque os significantes pertencem ao grande outro, a cultura. Lacan se interessa pelo discurso enquanto estrutura psíquica, como os significantes se organizam e desejo e o gozo circulam na linguagem.
Porém, trata-se de entender o psiquismo se estruturando em uma cultura, em uma sociedade e em um momento histórico. Foucault estuda o discurso como tecnologia de poder, como os saberes controlam corpos e instituições. Há pontos de contato aí entre as duas teorias. Nesse lugar da subjetividade, que é determinado pelos modos de subjetivação de dado contexto e dada época. Modos de subjetivação é um conceito Foucaultiano, mas se aplica bem à teoria lacaniana, os psicanalistas mais ortodoxos que me desculpem, nessa confluência de como o significante, tesouro do grande outro, afetam corpos e determinam sintomas e modos de gozo. E é nessa chave que Lacan propõe um quinto discurso, o chamado discurso do capitalista. Não como o único afetado pelo social, não é isso? Mas com o propósito de ler especificamente como o sistema afeta o psiquismo e como dentro dele são criados modos de se subjetivar, de produzir e gozar. É no Seminário 18 que ele acrescenta esse quinto discurso. O discurso do capitalista não é simplesmente uma variação dos outros, girando os termos seguindo a lógica interna dos matemas, mas uma subversão perversa do discurso do mestre, refletindo a lógica do capitalismo moderno, do neoliberalismo. Lacan formula o discurso do capitalista como uma modificação do discurso do mestre, invertendo a posição do sujeito e do significante mestre. O agente passa a ser o sujeito, que não está mais inconsciente, mas cuja verdade escondida, diferentemente da histérica, é o significante mestre, tal como no discurso universitário. No lugar do outro está o saber, tal qual no discurso do mestre. Trata-se de uma apropriação do saber fazer do outro, visando a produção de um mais de gozar, de uma mais-valia. A propósito, no caso do discurso do mestre, o outro está no lugar de escravo, da dialética hegeliana do senhor e do escravo. O senhor, o mestre, quer se apropriar desse saber fazer para produzir uma mais-valia. No caso do discurso do capitalista, a coisa se passa da mesma forma no campo do outro, porém, o comando é dado pelo próprio sujeito, alienado em si mesmo, nesse ciclo neoliberal de empreendedorismo de si, de consumo de si mesmo, de onde a lógica da compulsão, pois o desejo enquanto falta ética desaparece aí. Essa configuração discursiva reflete os imperativos de produção de nossa época. A pessoa se torna consumidora, trabalhadora de si, em um movimento de sujeição descarado, mas maquiado como propósito próprio. O que se produz nisso tudo é um saber técnico, separado da subjetividade envolvida na sua produção. Trata-se da tecnicociência, que sustenta o sistema, o marketing, a logística, a IA. Mas também podemos pensar que se trata da produção de dados via o nosso trabalho de consumo nas redes sociais. No capitalismo, o sujeito não é mais dividido pelo desejo inconsciente, mas reduzido a uma máquina de consumo. A ideologia neoliberal promete satisfação plena, via mercadorias, mas só produz mais demanda. O sujeito nunca está completo, nunca está satisfeito, nunca está minimamente satisfeito, melhor dizendo. E compulsão. O gozo não é mais reprimido, como na neurose, mas explorado e comercializado. O saber, S2, não é mais questionado, como no discurso da universidade, mas instrumentalizado para maximizar lucros. Exemplo, o Big Data, né? Os algoritmos monitoram e antecipam desejos para vender mais.
a indústria farmacêutica medicaliza o mal-estar para vender remédios. Hoje, ao longo deste episódio, exploramos a concepção lacaniana dos discursos e como eles estruturam não apenas as relações sociais, mas também os modos de subjetivação e gozo na contemporaneidade. Vimos que, para Lacan, o discurso não é simplesmente uma troca de palavras, mas uma estrutura simbólica que organiza o desejo, o poder e o saber em laços sociais específicos. Os 4 discursos do mestre, da universidade, da histérica e do analista nos ajudam a pensar como as posições subjetivas são moldadas, como certas verdades são recalcadas em prol de uma suposta ordem. O discurso do mestre tenta ocultar sua própria castração, enquanto o discurso universitário mascara seu caráter doutrinador sob a pretensa neutralidade do saber. A histeria, por sua vez, questiona as autoridades, mas muitas vezes sem perceber seu próprio gozo envolvido nesse movimento, sem perceber, sem querer se dar conta da parte que lhe cabe, né? Como diria o Freud. Já o discurso do analista opera uma virada ética, colocando o sujeito diante de seu desejo e convocando-o a produzir um saber singular sobre si mesmo. Ao introduzirmos o discurso do capitalista, percebemos como a lógica contemporânea subverte essas estruturas, transformando o gozo em motor de produção e o sujeito em consumidor de si mesmo. Esse discurso não só acelera a exploração do desejo, mas também instrumentaliza o saber em prol do lucro, como vemos nas tecnologias de vigilância, no Big Data e na medicalização da vida. Por fim, ao aproximarmos Lacan e Foucault, mesmo respeitando suas diferenças, notamos que ambos nos alertam para o fato de a subjetividade nunca ser puramente individual. Ela é atravessada por discursos que a antecedem e a constituem. Se Lacan nos mostra como o inconsciente se estrutura na linguagem e nos laços sociais, Foucault nos lembra que esses laços são também dispositivos de poder, que produzem verdades e corpos dóceis. A psicanálise, nesse sentido, oferece uma ferramenta ética para resistir à homogeneização. Ao fazer a palavra girar, ao questionar os significantes mestres e ao apontar para o real que escapa à simbolização, ela abre brechas para que o sujeito não seja reduzido a um mero produto do discurso. E é justamente essa a aposta do podcast. Usar a psicanálise não como um manual de respostas, mas como uma bússola para navegar nas contradições do nosso tempo. Nos próximos episódios, continuaremos explorando esses impasses, com o pé na clínica, claro, mas também, o outro no social. Até o próximo episódio. Obrigado.